A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal Luciano Pentecoste Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre 7 dicas. Eu quero falar sobre 7 dicas para quem dirige o culto. 7 dicas para dirigentes do culto. Primeira dica para quem dirige o culto: se prepare antes do culto. Se prepare antes do culto. Precisamos nos preparar espiritualmente antes de irmos para o culto. Tem pessoas que sabem que vai dirigir, tem pessoas que sabem que vai pregar, mas ele não se prepara espiritualmente antes. Principalmente quem dirige o culto precisa se preparar espiritualmente. Por isso que tem muitos que não conseguem ter a direção do Espírito Santo quando está dirigindo o culto. Por isso, está aí a primeira dica. Você precisa, você que dirige o culto, você que ingressou na obra de Deus, você que recebeu essa tarefa e está dirigindo o culto, se prepare antes de ir para o culto. Para quando você estiver lá no culto, o Espírito Santo lhe dá direção a quem você vai dar a oportunidade. Porque senão, queridos, fica um culto mecânico. Há um mecanismo no culto. E as pessoas não conseguem ouvir o Espírito Santo. As pessoas não conseguem seguir a direção do Espírito Santo na hora de dar oportunidade. Aí, às vezes, o dirigente que está dirigindo o culto dá oportunidade assim a quem ele quer dar, sem a direção do Espírito Santo. Até para dirigir o culto, nós precisamos dirigir na direção do Espírito Santo. Então está aí a primeira dica: se prepare antes do culto. Você precisa dirigir na direção do Espírito Santo. Segunda dica para o dirigente do culto, para quem dirige o culto: chegue cedo na igreja. Segunda dica: chegue cedo na igreja. Quando você for dirigir um culto, chegue cedo na igreja. Quando você chegar na igreja, vá direto no som. Olhe se o microfone está alto, se o microfone está baixo. Olhe como é que está o som. Enquanto os irmãos vão chegando, você coloca um CD lá, um CD com um louvor, com um hino bem baixinho, para os irmãos vão chegando e vão ouvindo aquele louvor antes de começar o culto. Os irmãos vão entrando dentro do culto e vai ouvindo já aquele louvor, para que quando o culto começar, os irmãos já estejam inflamados pela presença de Deus. Por quê? Porque enquanto eles estavam chegando ali, o louvor já estava tocando. Enquanto os irmãos ali vão entrando no culto, há um louvor já tocando antes da hora do culto. Então, quando começar o culto, ali os irmãos já vão estar alegres, sedentos, já vão estar ali já com o pensamento no céu, antes de começar o culto. Então, você que vai dirigir o culto, chegue cedo, olhe o som, olhe o microfone, se está alto, se está baixo, deixar tudo lá organizado. Coloque um CD bem baixinho para os irmãos que estão chegando, para entrar na atmosfera espiritual antes de começar o culto. Tá certo? Essa é a minha segunda dica para quem dirige culto: chegue cedo na igreja. A terceira dica para quem dirige o culto é seja um dirigente organizado. Vou repetir: seja um dirigente organizado. Porque tem dirigente de culto que ele é desorganizado. Quando o dirigente do culto ele é organizado, ele sabe quem ele vai dar oportunidade, quem vai ler a palavra, ele sabe quem vai falar sobre os dízimos e as ofertas, ele sabe colocar as pessoas certas nas oportunidades. Porque tem algumas pessoas que são muito desorganizadas. Às vezes a pessoa não está nem no culto, saiu, foi ao banheiro. A pessoa saiu, foi tomar água, e às vezes o dirigente do culto diz: vamos ouvir a irmã fulana de tal, vamos ouvir o irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal nem no culto está, saiu e ela nem percebeu. Então, por isso que você precisa ser organizado. Você que dirige o culto, seja organizado. Se tiver de pegar uma caneta, um papel,
escreva, faça uma planilha, que você vai dar oportunidade para cantar, que você vai dar a oportunidade para orar, quem realmente vai cantar, quem realmente vai dar uma saudação. Então seja organizado. Até o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Está aí a terceira dica para quem dirige o culto. Seja organizado nas oportunidades a quem você vai dar. A quarta dica para quem dirige o culto: não seja um contador de história. Não seja um contador de história. Tem pessoas que vai dirigir um culto, aí quer trazer a experiência do dia inteiro para o culto. Ele vai dirigir o culto, aí começa a contar a experiência dele do que aconteceu. Ele começa a falar, aí passa 10, 15, 20 minutos, vai tomando tempo. Aí o dirigente do culto dá a oportunidade, vamos ouvir a irmã cantar. Aí a irmã canta. Quando termina, aí ele quer contar outra experiência, quer contar o que aconteceu de novo. Esse daí é o dirigente contador de história. Não seja um dirigente de culto contador de história. Porque as pessoas que vão ao culto, queridos, eles vão ao culto não para ouvir a nossa vida, não para ouvir o que aconteceu, o que a gente vai expor. As pessoas que vão ao culto para ouvir a palavra de Deus. Porque o que gera fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não seja um dirigente contador de história. A quinta dica para quem dirige o culto: não seja um dirigente possessivo. A quinta dica para quem dirige um culto: não seja um dirigente de culto possessivo. Como assim? Um dirigente de culto possessivo é aquele que ele ora para iniciar o culto, ele canta os 3 hinos, ele lê a palavra, ele chama alguém para cantar. Vamos ouvir fulano cantar, ele chama. Vamos ouvir a irmã cantar, ela chama. Ele chama a irmã, ele chama o irmão para cantar. Aí depois que termina de cantar, aí o dirigente do culto, ele começa a cantar, ele começa a pregar, ele começa a dar saudação, ele mesmo, tudo ele. Ele acha que o culto só é ele Deus. E não é. Esse é o dirigente possessivo. Não seja um dirigente possessivo. Porque as pessoas que vão ao culto vão para participar do culto. Mas tem dirigente de culto que só ele quer falar. É só ele. Esse dirigente possessivo, querido, quando os irmãos da igreja ficar sabendo que ele está escalado para dirigir, as pessoas não vão para o culto que ele vai dirigir. Porque ele quer dirigir sozinho. E esse dirigente do culto possessivo é um dirigente de culto chato. Então, a quinta dica é essa: não seja um dirigente de culto possessivo. Só você, porque, até porque, queridos, às vezes tem um irmão, tem uma irmã ali que jejuou, que orou, está esperando uma oportunidade para ser chamada ali na frente, para entregar uma mensagem de Deus, uma palavra, um louvor ali. E às vezes a pessoa não dá oportunidade, porque só ele quer falar, só ele quer dirigir, é só ele canta, é só ele. Então não seja um dirigente de culto possessivo. A sexta dica para quem dirige o culto: nunca dê uma oportunidade de saudação antes da palavra. Olha aí, a sexta dica para quem dirige um culto: não dê uma oportunidade de saudação antes da palavra. Por quê? Porque o pregador se preparou, jejuou, o pregador orou, buscou a Deus, e ele está com a mensagem para pregar. Aí você dá oportunidade a alguém para dar uma saudação antes do pregador, querido. Aí o que acontece? A pessoa que vai dar uma saudação antes do pregador, aí às vezes ele vai tomar o tempo, passa da hora do pregador, começa a cansar a igreja, os irmãos ficam agoniados e limita o tempo para o pregador. Até o pregador não gosta, acha chato, porque só tem um pouquinho de tempo para ministrar. E às vezes não tem como ele ministrar a mensagem que Deus entregou a ele. Então a sexta dica que eu deixo para o dirigente do culto, para você que dirige o culto:
não dê oportunidade a alguém para dar uma saudação antes da palavra, muito perto da palavra. A 7ª dica para quem dirige o culto: seja objetivo no término do culto. Na maioria das igrejas, quem inicia o culto, quem dirige o culto, termina o culto. O pregador ao terminar a mensagem, o dirigente do culto deve dar os comunicados, deve comunicar os avisos. O dirigente do culto deve comunicar os avisos. No máximo de 3 a 5 minutos. O dirigente do culto tem que ser objetivo na sua palavra. No término do culto, no final do culto. Dar os avisos entre 3 e 5 minutos, orar e encerrar o culto. O que acontece hoje? O pregador termina de pregar, aí o dirigente do culto, aí quer pregar, quer falar ainda aquilo que o pregador estava pregando. O pregador já terminou de pregar, querido. Então, seja objetivo ao terminar o culto. No final do culto, dê os avisos, comunique, pelo amor de Deus, e encerre. O pregador não já pregou, não queira pregar de novo, não. Tá certo, amados? Então está aí as 7 dicas para quem dirige o culto. Se prepare antes do culto, chegue cedo na igreja, seja um dirigente organizado, não seja um contador de história, não seja um dirigente possessivo, nunca dê oportunidade de saudação antes da palavra e seja objetivo no término do culto, ou no terminal do culto. Fica aí essa dica para quem dirige o culto. Utilizando essas dicas de como dirigir um culto, você verá o progresso do culto. Pegou aí? Utilizando essas dicas de como dirigir um culto, você verá o progresso do culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.